Fala pessoal, tudo bem? Já já você vai começar a assistir o episódio do Fala Med dessa semana, mas antes eu gostaria de convidar você para assistir no dia 17/9 a nossa Masterclass sobre como lidar com dívidas. Se você tem financiamento, se você tem empréstimos, está com cartão de crédito estourado, como que você pode usar de uma maneira assertiva e resolver isso definitivamente? Só para te contar um caso, um dos clientes que nós negociamos em apenas 4 meses, a gente conseguiu uma redução de dívidas de 680 mil por menos de 30 mil reais. Isso mesmo que você ouviu. Então, se você também quer entender como você pode passar pela mesma situação e resolver esse problema definitivamente, não perca a nossa próxima Masterclass no dia 17/9, onde nós vamos falar exatamente sobre como resolver isso de uma vez por todas. Para você cuidar bem do seu dinheiro, você precisa ter uma mentalidade de abundância. Mas isso até parece simples, mas só parece. Quem pensa com escassez acaba vivendo de uma maneira muito limitada, tem medo de gastar, medo de investir, medo de perder. Já quem tem uma mentalidade de abundância entende que riqueza é algo multiplicável, que sempre existem oportunidades. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala Med. Eu sou Felipe Santinoni, especialista em planejamento financeiro para médicos, e hoje eu vou compartilhar com você um tema que pode transformar a sua vida. Como cuidar bem do seu dinheiro e desenvolver inteligência financeira. E aqui, eu não vou falar de planilhas complicadas, extratos bancários ou cálculos que só confundem você. Eu vou falar de forma prática, direta, sobre como estruturar sua vida financeira em 4 pilares simples, mas poderosos, que podem garantir a sua segurança, a sua tranquilidade, a sua independência financeira que você tanto sonha. Até porque, se tem algo que diferencia quem conquista resultados extraordinários na vida financeira daqueles que ficam sempre correndo atrás do dinheiro, não é só inteligência, diploma, sorte. É a mentalidade. E hoje nós vamos falar sobre como desenvolver uma mente milionária. Quais os passos para que você desenvolva essa mentalidade? Não apenas acumular patrimônio, mas para construir uma vida de abundância, propósito, liberdade. E esse episódio, pessoal, é para 3 tipos de pessoas. O primeiro é aquele que quer melhorar a forma de gerenciar o dinheiro que entra e sai todo mês. O segundo tipo de pessoa que deve querer assistir esse episódio é caso você queira começar a investir, mas você percebe que dentro do seu orçamento nunca está sobrando nada para isso. E o terceiro ponto é para aquelas pessoas que buscam um controle total sobre as suas finanças para não depender de ninguém no futuro. Então, se você se encaixa em algum desses perfis, fica aqui comigo até o final porque eu vou te mostrar exatamente como aplicar isso na prática e como muitos médicos já estão transformando a sua realidade financeira exatamente com essa mesma estrutura. Mas antes da gente iniciar o nosso tema, a nossa aula, eu quero trazer um ponto importante. Para você cuidar bem do seu dinheiro, você precisa ter uma mentalidade de abundância. Mas isso até parece simples, mas só parece. Até porque tudo nosso, absolutamente tudo, começa pela nossa mente. Quem pensa com escassez acaba vivendo de uma maneira muito limitada. Tem medo de gastar, medo de investir, medo de perder. Já quem tem uma mentalidade de abundância entende que riqueza é algo multiplicável, que sempre existem oportunidades. E eu vou trazer um exemplo simples aqui para vocês. 2 pessoas com a mesma renda, uma vive reclamando, nunca sobra nada, e a outra só começa, seja guardando algo todo mês e busca novas fontes de receita. A diferença, pessoal, não está na renda que elas ganham, mas sim na mentalidade dessas pessoas. E aqui eu quero deixar e trazer para você a primeira lição de hoje. Riqueza não apenas se herda, ela se cria, e se cria primeiro dentro da nossa própria cabeça. Agora, já que falamos de mentalidade, vamos estruturar juntos esse caminho prático que eu comentei com vocês. São os 4 pilares da inteligência financeira. Nós vamos começar pelo primeiro pilar, que é
o orçamento mensal. Esse pilar, ele é a base de tudo, é onde começa tudo, porque ele representa a sua renda, aquilo que você está gerando com o conhecimento, o seu trabalho, o dia a dia, sabe? E o maior erro que eu vejo as pessoas cometerem aqui é gastar primeiro e deixar para poupar, ou para reservar, ou para guardar somente aquilo que está sobrando. E a verdade é uma só. Nunca sobra. Já aconteceu isso com você? E o segredo para quem tem inteligência financeira é inverter essa lógica. Ou seja, dentro do seu orçamento, primeiro você decide quanto você vai guardar, depois você vai ajustando os seus gastos. E eu vou trazer um exemplo prático aqui para vocês. Imagina que você ganha, por exemplo, R$20.000 por mês. Ao invés de você ficar esperando sobrar no mês que você está vivendo, você já decide, já se programa, já reserva ali, por exemplo, 10% para investimentos de longo prazo. Isso é sobre disciplina, não é sobre quanto você ganha, é sobre como você, na prática, tem se organizado para isso. E esse pilar, ele precisa ser controlado com muito rigor, sabendo exatamente de onde vem, para onde vai ali cada real que está entrando no seu orçamento. Aí você pode me dizer, Felipe, mas eu já tenho um orçamento. Ótimo, já é um bom começo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta e uma reflexão aqui. Você sabe, por exemplo, me dizer quanto que você gasta com investimento, com presentes, com coisas para cama, mesa, banho, com lazer, ou pelo menos quanto você poderia gastar com esses itens? Fique sabendo de uma coisa, se você não controlar o seu dinheiro vai controlar você. E essa, inclusive, é a primeira frase do meu livro. Se você não conheceu, deve conhecer o livro do Plantão ao Milhão. Que não tem nada, nenhuma rentabilidade, nenhum investimento, nada, a não ser que você ganhe na loteria ou ganhe uma herança muito grande. Não tem nada que vai te dar mais dinheiro do que o que você sabe fazer colocado em prática. Absolutamente nada. E por que é muito bom você saber disso? Porque na prática, quando a gente fala que não tem nada que vai te dar dinheiro como o seu trabalho colocado em prática, eu quero dizer o seguinte. Imagina que você ganha aqui em torno de R$30.000 por mês. Quem assiste os nossos episódios já viu eu fazendo essa conta. Porque R$30.000 por mês, se a gente contabilizar inflação, longo prazo e impostos, você precisaria de pelo menos R$9 milhões. R$9 milhões guardado para te pagar R$30.000 por mês e manter esse patrimônio no longo prazo. Agora, raciocina comigo. Esse é o valor do seu conhecimento, porque você começa o mês zerado e faz R$30.000 naquele mês só com a aplicação prática do seu conhecimento. Se você se dedicar ao que você é bom, se você identificar maneiras de aumentar o seu faturamento, se você identificar métodos para ganhar mais dinheiro trabalhando como você sabe fazer, num período aí de 3 a 6 meses, você aumentar o seu faturamento de R$30.000 para R$40.000. É como se você aumentasse o seu patrimônio intelectual de 9 para 12 milhões de reais. Entende como é exponencial esse crescimento? E aí eu te pergunto, qual é a chance de alguma aplicação financeira multiplicar o seu patrimônio de 9 milhões para 12 milhões de patrimônio de 3 a 6 meses? É muito provável que isso nunca vai acontecer. Por isso, esse primeiro pilar é extremamente relevante para você, para a sua vida, para a vida da sua família. Dê muita atenção ao seu orçamento. Direcione o seu orçamento e categorize os seus gastos. Entenda quanto que você gasta para viver, para trabalhar, para se locomover, para se divertir. Qual é o impacto que cada item tem dentro do seu orçamento? Quanto que você gasta exatamente com isso? É muito importante que você tenha essa percepção, essa perspectiva, tá bom? Esse é o primeiro pilar e é onde tudo começa. O segundo pilar, ele é o pilar da proteção financeira. É uma proteção financeira contra alguns imprevistos que podem acontecer na sua vida. E aqui, eu vou ser bem direto. Imprevisto, na verdade, não existe. Aquilo que a gente fala que é imprevisto, na verdade, ele é algo previsto. Qual que é o ponto? A gente só não sabe quando ele vai acontecer. Por exemplo, você pode sofrer um acidente. Isso é uma coisa previsível. Você vai ficar doente, é uma coisa previsível. Mas eu não sei quando exatamente isso vai acontecer. Por isso, é importante a gente entender exatamente o que pode acontecer na nossa vida e que pode impactar a nossa construção patrimonial. Algumas questões que a gente precisa identificar. Se você ficar 6 meses sem atender nenhum paciente, como que vai ficar a sua questão financeira? Você já tem reservas estruturadas de curto prazo, com liquidez, que você pode usar?
Imagina que você é processado por alguma questão médico-paciente. Você estaria preparado para isso? Ou ainda, se você tiver uma doença, um acidente, tire a sua capacidade de trabalhar, como que você ficaria nessa situação? Como a sua família ficaria nessa situação? Nesse segundo pilar é onde a gente vai estruturar sua reserva de emergência, os seguros estratégicos, saúde, renda, invalidez, seguros de vida, responsabilidade civil. E eu vou trazer também alguns exemplos práticos nesse segundo pilar, porque muitos médicos têm um preconceito gigante, não só médico, mas o brasileiro, de uma maneira geral, tem um preconceito muito grande com relação à contratação de seguros de vida, por exemplo. Mas na realidade, meu querido, você faz seguro para tudo na sua vida, para o seu carro, para sua casa, para sua clínica, para o seu consultório. Mas quem foi que trabalhou e conquistou recursos suficientes para pagar todos esses bens? Não foi você? E se acontece algo com você, como que vai ficar a sua própria situação? E aqui, sem achismos, né, e sem a gente ficar criando casos sobre não vou deixar nada para viúvo e tal, não sei o quê. Tem uma conversa meio esquisita com relação a isso. Mas na prática, é muito importante você ter uma estrutura para que o seu plano não seja construído sob a areia, que pode desmoronar a qualquer momento. Por isso que é muito importante você ter uma estrutura, porque a essência do planejamento financeiro em si é saber exatamente onde você está, onde você quer chegar e qual é o melhor caminho para que isso aconteça. Quando você tem alguns projetos estruturados para que, independente do que aconteça, se acontecer uma invalidez, se acontecer um imprevisto, se acontecer um processo, você não seja impactado por isso, você consegue manter a sua capacidade financeira por muito mais tempo. Isso é muito eficiente. Só para vocês terem uma ideia, eu vou explicar para vocês como que essa tal de reserva de emergência, ela nem é tão bem falada assim. Porque na realidade, todo mundo fala que reserva de emergência, a gente precisa ter de 6 a 12 meses as nossas despesas pessoais com uma liquidez para a gente sacar. Óbvio, é muito importante, é estratégico, inclusive, que você tenha dinheiro ou reservas financeiras com liquidez. Porém, se você está ali com uma renda em torno de 30 mil por mês, você guardando 10% dessa receita, guardaria apenas em torno de 3 mil por mês para sua reserva de emergência. Agora, fala a verdade, é fácil guardar 3 mil e não usar nunca mais se você não tiver uma boa estrutura financeira? Quantas vezes você já guardou 3 mil reais e esse dinheiro aconteceu de você ter que usar por um imprevisto que aconteceu no outro mês, ou por uma conta que apareceu sem você estar programado, ou uma própria emergência que aconteceu? Portanto, quando a gente começa a pensar só em guardar essa reserva de emergência, quando você está do zero ali, começando a guardar essa reserva de emergência, é muito desafiador. Só para você ter uma ideia, quem tem uma renda ali de em torno de 20 a 30 mil por mês, se ele guardar 2 mil por mês, ele demoraria quase 8 anos para montar somente a reserva de emergência. Isso se, nesses 8 anos, nenhuma emergência ou imprevisto que você tenha que resgatar esse dinheiro acontecer. Já parou para pensar nisso? Então, existem estruturas estratégicas para que você tenha um respaldo financeiro independente do que aconteça. É muito importante você, por exemplo, pensar num seguro de renda, porque isso é estratégico, ele faz muito sentido e é muito barato. Um seguro de renda, para você ter uma renda aí de 20 mil por mês, gente, é mais barato do que você pagar INSS, para te falar a verdade. Então é muito importante você ter uma estrutura para que isso aconteça, porque essas coisas, como a gente falou, elas não têm data, mas a gente sabe que podem acontecer. A ideia é que essas proteções não é só gastar dinheiro, é para que elas protejam toda a estrutura do seu planejamento financeiro, tá bom? E aí a gente entra no terceiro pilar. O terceiro pilar são os seus objetivos de curto e médio prazo. É onde mora o prazer da conquista, da realização dos nossos sonhos. É nesse pilar que você vai organizar as suas metas, por exemplo, de 3 a 5 anos, como comprar carro, fazer viagens, viagem internacional, custear uma especialização, reformar sua casa ou quitar o seu financiamento. E um ponto-chave aqui desse terceiro pilar é o seguinte: o momento que a gente vai gastar ou usar esse dinheiro que a gente está reservando para
adquirir esse bem, para realizar esse sonho, é previsível. Você sabe quando você vai trocar de carro, você sabe quando você vai viajar. Então, você precisa investir de forma alinhada ao prazo da realização dessa conquista que você deseja. Esse terceiro pilar, ele é extremamente estratégico, inclusive para você diminuir custos altos que talvez você tenha aí no seu orçamento. Eu vou trazer um exemplo prático aqui. Nós tínhamos um cliente que, inclusive, eu já até falei isso nas minhas mídias sociais, esse caso desse cliente. Ele pagava em torno de 7 mil de financiamentos por mês de uma casa que ele tinha adquirido, e esse financiamento ele tinha um prazo de 30 anos para pagar. Ele conseguiu, com uma estratégia de autofinanciamento, reduzir para 3.500 por mês, essa parcela que era 7, por 16 anos. Olha só que loucura, ele trocou a parcela de 7 por uma parcela de 3,5 e um prazo de 30 anos por um prazo de 16 anos. O planejamento financeiro, ele salva a sua vida. É importante você entender que nesse pilar não pode existir armadilha dos investimentinhos da moda. Provavelmente aquele que o seu gerente fica te ligando para te contar, vamos colocar aqui, vamos fazer isso para resolver essa questão. Na verdade, provavelmente ele está querendo te vender alguma coisa, mas é muito importante que você entenda que esse projeto financeiro existe uma estratégia, e essa estratégia ela precisa ser alinhada aos seus objetivos. E o foco aqui é a sua disciplina, a sua consistência, até para que você não atrapalhe a construção dos seus objetivos de longo prazo. Isso é extremamente eficiente, pessoal. E o quarto pilar, inclusive, ele é o pilar que vai falar sobre os objetivos de longo prazo. E quando a gente chega nesse quarto pilar, a ideia é falar sobre a sua independência financeira, sobre a sua aposentadoria, sobre a sua sucessão familiar. Esse é um dos pilares mais importantes que existem dentro da metodologia também, porque é esse pilar que vai sustentar a sua vida quando você não quiser mais ou não puder mais trabalhar. E uma questão importante, a idade chega para todos nós. A saúde pode diminuir, a sua energia cai, mas saiba de uma coisa, o custo da sua vida na sua terceira idade provavelmente não vai cair. Ao contrário, ele vai aumentar. E nós não podemos, com a renda que médicos têm, depender da aposentadoria pública. Um exemplo prático de um cliente que eu quero trazer aqui para vocês é um cliente que já é um cliente antigo aqui da minha mentoria, que ele começou com uma estrutura familiar, a gente organizou o orçamento, colocou ali as blindagens financeiras do pilar número 2, estruturou os objetivos de curto e médio prazo que ele tinha, e estruturamos o plano para aposentadoria, o plano de longo prazo. Esse cliente hoje, ele vive numa casa dentro de um condomínio que vale pelo menos 4 milhões de reais. Ele começou guardando em torno de 200 reais por mês, hoje ele guarda só para o longo prazo em torno de 6 mil reais por mês. O impacto que esse cliente vai ter no longo prazo, lá quando ele tiver 60, 65 anos, é praticamente o que ele vai precisar de salário para viver o resto da vida. Ele vai juntar em torno de 15 a 20 milhões de reais com renda fixa. E aí a gente entra numa outra questão, que é a estruturação dos seus investimentos. Só para vocês entenderem, pessoal, se você tem um filho e esse filho acabou de nascer, se você guardar 200 reais por mês para ele, quando ele tiver em torno de 20 anos, você vai ter quase 200 mil reais guardado. Se você guarda R$1.000 por mês, hoje, você tem 30 anos de idade, quando você tiver 60 anos de idade, você vai ter mais de 2 milhões de reais. Esse é o poder dos juros compostos. De acordo com Einstein, é a 8ª maravilha do mundo. Essa é uma estrutura que você pode fazer não só para você, mas também para sua família, pensando na educação dos seus filhos lá na frente. Inclusive o início do seu planejamento sucessório. Mas é muito importante que você tenha muita disciplina. Inclusive, esse quarto pilar é um pilar que a gente chama de balde. Por quê? Toda hora tem gente querendo resgatar esse dinheiro do longo prazo para usar no presente, para prazeres imediatos. Mas, na verdade, você trazendo esse dinheiro para hoje não vai poder aproveitar desses juros compostos que nós estamos falando. E aí acaba que a gente chama esse pilar de balde, porque vira e mexe a gente vê um cliente querendo chutar o balde.
mas esse pilar é o pilar que vai garantir a sua qualidade de vida no seu futuro. E é muito importante que você entenda que esses 4 pilares eles andam em conjunto. E agora, entrando aqui já no final da nossa aula, eu quero que você guarde uma coisa para você. De tudo que a gente conversou hoje aqui, é importante que você entenda que a riqueza, ela começa na sua mente, mas ela só vai se concretizar na prática. A mentalidade de abundância que nós falamos exige que você tenha metas claras, disciplina, investimentos em si mesmo, são a fundação de tudo isso. Esses 4 pilares que comentei com vocês da inteligência financeira são a construção de toda essa estrutura. Mentalidade sem prática vira apenas sonho, e prática sem mentalidade só se torna um sacrifício. Porque quando você une os dois, você cria a tão sonhada liberdade, a tão famosa liberdade. Então, escolha sempre com clareza. Escolha hoje um passo. Defina uma meta. Corte talvez um gasto desnecessário que você tenha no seu orçamento. Faça o seu primeiro investimento. Invista em um curso, invista em você. Cada decisão que você toma é como um tijolo na construção da sua independência. Esse foi mais um episódio do Fala Med. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com seus colegas médicos. E lembre-se, o dinheiro é reflexo da nossa mentalidade e do nosso planejamento. Quem cuida bem da mente e do bolso, com certeza vai construir uma vida de muita relevância e abundância. Muito obrigado por me assistir até aqui, foi um prazer estar com você. Eu quero agradecer também ao nosso patrocinador, o Grupo Santinoni, que inclusive trata exatamente desses assuntos, ajuda você a aplicar na prática esses 4 pilares que nós conversamos aqui na sua vida, pessoalmente. Inclusive, pessoal, quero trazer para vocês alguns cases de sucesso que nós temos na nossa mentoria. Conheça aqui alguns clientes que podem inspirar você e talvez seja exatamente a situação que você esteja passando. Depois, se você tiver alguma dúvida, não deixe de acessar o QR Code para marcar uma reunião individualizada comigo para entender talvez o seu problema e ver como que a gente poderia te ajudar de uma maneira muito assertiva, assim como esses casos que você vai ver agora, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Tchau! Oi, eu sou Marina Bard, eu ainda não sou médica, estou estudando para... meio médica. Meio, isso aí. Eu sou o Dr. Tão Santos, sou médico também, sou casado com a Marina, pai da Madalena. E se a gente puder aqui colocar algumas coisas que a gente conquistou, entendendo a mentoria financeira, entendendo o cuidado que a gente precisa ter com o dinheiro, algumas delas, tá? A gente comprou nossa primeira casa, a gente não parou por aí, compramos mais 4 apartamentos, fora de toda a organização de viajar de primeira classe, viajar fora. Enfim, a gente consegue ter um controle muito maior das nossas finanças, protegendo também o nosso patrimônio para o futuro, deixando para o nosso legado, além de poder aproveitar muito mais a vida, né? Muito mais. Antes a gente sabia quanto a gente ganhava, mas a gente não conseguia conceber, separar direitinho as caixinhas. E hoje em dia é muito mais fácil. Santinoni ajudou demais. E deixa o conselho aí pra galera. Conselho, contratem o Santinoni, que ele é maravilhoso. Você vai ter vergonha de gastar com coisa supérflua, porque ele vai te mostrar que você pode ter muito mais gastando muito menos. Principalmente uma frase que ele fala que fica martelando. É que controle financeiro nada mais é do que um comportamento. E às vezes esse comportamento pode estar te levando para algo que você não deseja. Então quando você ajusta o comportamento, aquilo que você de fato quer e almeja, tudo dá certo. Você fica mais feliz, consegue ajudar mais os outros, consegue curtir mais. E esse é o conselho que a gente dá. Eu sou a Carla, sou cirurgia dentista, especialista em harmonização facial. Eu sou o Thiago, médico do trabalho, clínico com ênfase em atendimento domiciliar. O que mais nos marcou na consultoria foi dar início ao nosso projeto, que é a nossa clínica que nós temos hoje. Nós tínhamos segurança em dar esse início e a consultoria nos ajudou a iniciar, e hoje a clínica está lá funcionando com quase 2 anos já. Foi um sonho que estava num momento difícil e a gente, através da consultoria, conseguiu agir num momento de incerteza e chegar nesse momento bom que a gente está vivendo hoje. Penso que os médicos devem conhecer mais de gestão, de finanças, de investimento, não só do seu métier, do seu dia a dia,
ser médico hoje é muito mais do que simplesmente atender pacientes, é pensar em tudo que acontece até eles serem atendidos. Olá, tudo bem? Eu me chamo Melchior, sou médico geriatra, minha esposa Marisa é administradora. A gente entrou no Grupo Santinoni há pouco e o que nos marcou foi que a gente conseguiu ver, organizar de onde que vai o nosso dinheiro, como é que as nossas finanças estão, onde que ia parar, né? Isso foi que nos fez uma grande diferença na nossa vida. A gente ganha muito, só que gasta muito, não conseguia entender o que acontecia com o nosso dinheiro. E se a gente puder dar um conselho para vocês e para nós também, a gente se organize e planeje um futuro, porque com o Santinoni a gente vai conseguir realmente organizar um futuro mais feliz e uma segurança, né? Uma velhice mais saudável. Não só uma velhice, né? Um caminho bom, assim, nos deu essa Um caminho que feliz. Que é um caminho bom, a gente, planejar lá na frente, mas vivendo agora, né? Não se segurar a vida, assim, muito Isso aí.